Em 2010, o Santos de Neymar, Robinho, Ganso e companhia encantou a todos com seu futebol arte. Até quem não era santista parava para admirar aquele time jogar. Após goleadas e classificações imponentes na Copa do Brasil, enfrentamos um adversário considerado fraco por muitos na final, o Vitória. O Santos foi campeão, mas o time baiano vendeu caro aquele título. Hoje nós vamos viajar para o ano de 2010 e relembrar o título inédito da Copa do Brasil. Lá em 2010, já fazia um bom tempo que o Santos não era protagonista no cenário nacional. O último grande momento do alvinegro praiano tinha sido o título brasileiro de 2004, 6 anos antes. Ok, o Santos chegou a ser vice-campeão brasileiro em 2007 e no mesmo ano chegou nas semifinais da Libertadores. Mas para o torcedor santista era pouco. A gente queria ver o time novamente erguendo troféus. O ano de 2008 foi muito difícil para o torcedor do Santos. A equipe esteve à beira do rebaixamento no Brasileirão e se salvou nas últimas rodadas. O time estava longe de ser bom. Tinha sim alguns bons talentos, mas não conseguia medir forças com os times mais fortes do Brasil naquele ano. E o santista não tinha quase nenhuma esperança de melhora para 2009. Mas aí aconteceu o que estamos acostumados a ver pelos lados da Vila Belmiro. Jovens jogadores habilidosos brilhando. Após a primeira geração de meninos da Vila na década de 70 e da segunda geração no começo dos anos 2000, surgia a terceira geração de meninos da Vila, que seria liderada por Neymar e Ganso. Este segundo, em 2009, era conhecido apenas como Paulo Henrique Lima. Já dando mostras de que poderia ser promissor, aquele jovem time do Santos chegou à final do Paulistão, mas não conseguiu superar o fortíssimo Corinthians de Ronaldo Fenômeno, ficando então com o vice-campeonato. Essa final ficou marcada pelo embate entre Ronaldo, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, contra Neymar, um possível futuro craque, e foi considerado como uma passagem de bastão de Ronaldo para Neymar. Naquele ano de 2009, o Santos não teve grande sucesso. Como já citei, ficou com o vice do Paulistão. Na Copa do Brasil, uma eliminação vexatória contra o CSA de Alagoas. E no Brasileirão, uma tímida 12ª colocação com 49 pontos, mais uma vez próximo da zona de rebaixamento. Mas para o ano seguinte, havia pelo menos uma esperança. Nos pés de Neymar e Paulo Henrique, o Santos poderia voltar a ser protagonista. Logo no início do ano, o Santos voltou a ganhar o Paulistão, sendo que a última conquista tinha sido em 2007. Neymar e Paulo Henrique ganharam a companhia nada menos de que Robinho. Esses três, mais o centroavante André, formaram o que nós chamamos de Quarteto Fantástico. Com atuações incríveis, shows e goleadas, o Santos foi passando por cima dos adversários, mas teve muita dificuldade contra o Santo André na final, tendo sido campeão graças ao regulamento que previa que o time de melhor campanha jogasse por 2 resultados iguais. Sendo assim, o Santos ganhou o primeiro jogo por 3-2 e perdeu o segundo pelo mesmo resultado, e se sagrou campeão paulista. Veio então a Copa do Brasil, um título que o Santos até então nunca havia conquistado, e vinha de uma eliminação vergonhosa na temporada anterior. Mas dessa vez, o brilhante time dos meninos da Vila não passariam vergonha. Pelo contrário, quem passou vergonha foram os adversários que tomaram várias goleadas para aquele time do Santos. Vamos lembrar um pouco o regulamento da Copa do Brasil em 2010. Na primeira fase, se o time ganhasse, se o time visitante ganhasse por 2 gols ou mais de diferença, já eliminava a necessidade da segunda partida. Dito isso, o Santos venceu o Naviraense por 1-0 no primeiro jogo, lá na primeira fase. Então teve que jogar uma segunda partida, na Vila Belmiro. E foi aí que o Santos começou o seu show. Uma impiedosa goleada por 10-0 garantiu o Santos na fase seguinte. Depois enfrentamos o Remo.
e o Santos eliminou a necessidade de segundo jogo com outra goleada, por 4-0 no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, e avançou para as oitavas de final para enfrentar outro paulista, o Guarani de Campinas. Se era esperado equilíbrio, não foi isso que aconteceu, pois na primeira partida na Vila Belmiro, o Santos aplicou uma humilhante goleada por 8-1 no time campineiro. A partir dessa fase, já era obrigatório a disputa de jogos de ida e volta, dependente do resultado do primeiro jogo. E no jogo da volta, o Santos perdeu por 3-2 em Campinas, sendo essa a primeira derrota na competição. A coisa só começou a ficar realmente difícil a partir das quartas de final, quando o Santos pegou o Atlético Mineiro. No primeiro jogo em Minas Gerais, o Galo Mineiro venceu o Peixe por 3-2. Mas no jogo da volta, o Santos tratou de fazer o dever de casa e bateu por 3-1 o Atlético na Vila Belmiro, avançando para as semifinais. Na semifinal, tivemos o confronto mais equilibrado do Santos no torneio, contra o Grêmio. No primeiro jogo, no antigo Estádio Olímpico, o Santos abriu 2-0. E com certeza o santista já esperava mais um show. Só que o time gaúcho reagiu e virou o jogo para 4-2. Um gol salvador do Santos nos minutos finais deu novo ânimo ao time e a partida acabou 4-3. A partida da volta foi marcada por um clima tenso e provocações dos gaúchos, que tentaram entrar na mente dos jovens jogadores do Santos. Só que mais uma vez, o Santos fez valer a sua força dentro da Vila Belmiro e conquistou uma vitória incontestável por 3-1, despachando o Grêmio de volta para casa. Pela primeira vez, o Santos chegava a uma final de Copa do Brasil para tentar a conquista de um título inédito. Além do troféu, ganhar a final iria garantir a vaga na Libertadores do ano seguinte. O adversário da final seria o Vitória, uma equipe que não era considerada muito forte, mas obviamente tinha os seus méritos por ter chegado na final. O caminho do Vitória até a final foi o seguinte: eliminou o Corinthians de Alagoas na primeira fase, depois eliminou o Náutico, Goiás, Vasco e Atlético Goianiense, tendo aplicado goleadas no Corinthians alagoano, no Náutico, no Goiás e no Atlético Goianiense. Ou seja, não era nenhum azarão. De fato, tinha feito um campeonato incrível. O primeiro jogo seria na Vila e o segundo no Barradão. O Santos foi superior na primeira partida e não demorou muito para abrir o placar com o Neymar, meio que de barriga, ainda no primeiro tempo. Depois disso, Neymar ainda teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas o craque santista decidiu bater de cavadinha e o goleiro Lee defendeu com facilidade. Eu tenho certeza que nesse momento você quis esganar o Neymar. A vantagem de 1-0 não seria segura para o Santos no jogo da volta, mas para o nosso alívio, Marquinhos acertou uma bela cobrança de falta aos 40 do segundo tempo e deu números finais à partida. 2-0 para o Santos, que poderia perder até por um gol de diferença, que ainda seria campeão. Em 4 de agosto de 2010 foi disputada a segunda e decisiva partida. E teve emoção. Foi um teste para cardíaco, como diria Galvão Bueno. Ainda no primeiro tempo, o Santos abriu o placar com Edu Dracena. Tudo parecia tranquilo, o Santos poderia até tomar a virada, que ainda seria campeão. Mas o Vitória veio para cima no segundo tempo, e com gols de Wallace e Júnior, aos 12 e 32 do segundo tempo, virou a partida. Bom, mesmo com 3-1, o Santos ainda seria campeão pelo gol marcado fora de casa. Mesmo assim, a reta final da partida foi com emoção, e foi só quando o árbitro Carlos Eugênio Simon apitou o fim do jogo que o santista respirou aliviado. Com aquele título inédito, o Santos de Neymar voltava a ser protagonista no cenário nacional. Aquele era o começo de um período de sucesso para o Santos, que ainda venceria a Libertadores, a Recopa, nos anos seguintes, além de mais 2 títulos estaduais. Depois de um certo tempo de sofrimento, o Santos voltou a ter um grande time que todos paravam para assistir.
e encantava ainda mais a nós santistas, que lembramos, é claro, com muitas saudades daqueles Santos, das goleadas e do jogo bonito.